19 de novembro de 1910, chega ao Brasil 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles estabelecem a sua base missionária em Belém do Pará. A partir daí, eles anunciam o Evangelho por todo o território nacional, vindo a estabelecer a Assembleia de Deus. Das grandes conversões, as grandes massas alcançadas pelo Evangelho, destaca-se a conversão em Belém do Pará do senhor Clímaco Bueno Asa. Este se torna um grande evangelista, vindo a cumprir a sua missão evangelística e missionária no estado de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Belo Horizonte. No dia 15 de fevereiro do ano de 1927, chega em Belo Horizonte o missionário Clímaco Bueno Asa e estabelece aqui, no bairro Carlos Prates, a sua residência. O encontro entre a rua Padre Eustáquio e a rua Tremedal se torna o primeiro ponto de culto da Assembleia de Deus em Belo Horizonte. No dia 15 de janeiro de 1929, foi inaugurado aqui, exatamente na rua Uberlândia, número 620, no bairro Carlos Prates, o primeiro templo próprio da Assembleia de Deus em Belo Horizonte. Dando continuidade à sua missão, o pastor Clímaco Bueno Asa assume uma outra empreitada missionária. Vindo a assumir a liderança da igreja em Belo Horizonte, o pastor Nils Katzberg. Este consagra o primeiro pastor mineiro, o pastor José Alves Pimentel. Em seguida, a igreja é assumida por um outro pastor, o pastor Anders Johnson. Já em 1933, sob liderança do pastor Algot Svensson, a igreja avançava e fazia com muita frequência muitos batismos, conforme relata a irmã Dalva, que foi batizada pelo pastor Algot Svensson. O batismo lá você não está falando, é o batismo nas águas? Isso, batismo nas águas. Foi lá na tinha igreja. Batismo, tinha Não, antes, não? tinha para a igreja toda, né? E aí perguntava, né? Se tinha alguém contra aquela pessoa, né? Sabia de alguma coisa errada e tal. Pronto, está pronto para batizar. Não tinha pré-batismo, não. E aí o batismo foi feito pelo pastor Albert, pastor. lá na igreja do Carlos Prates. Pastor Albert. Descemos nós duas no tanque. Ele segurou na mão dela e depois na minha. Nós descemos e ele batizou uma e depois batizou a outra. Ela foi na minha frente e eu lembro que eu ainda fiquei segurando na beirada, assim, com medo de cair dentro da água. Eu com 12 anos e ela com 13. Diante de tantos batismos e novos crentes, a igreja continuava crescendo e o templo do bairro Carlos Prates se tornou pequeno. O pastor Algot Svensson mobilizou a igreja daquela época para empreender um grande projeto, comprar um novo terreno para construir então um novo templo. Foi aí que surgiu a oportunidade de comprar o terreno da Rua São Paulo 1341. E no dia 13 de maio de 1956 foi o grande culto de inauguração do Templo Central da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, a Rua São Paulo 1341. Pouco tempo depois, o pastor Algot Svensson precisou fazer uma viagem à Suécia. E estando lá, o Senhor o recolheu. A igreja que estava em Belo Horizonte precisava de uma nova liderança. E foi nessa época que o nome do pastor Anselmo Silvestre foi escolhido e indicado para assumir a presidência da igreja em Belo Horizonte. No dia 18 de junho de 1958, a nova diretoria, presidida pelo pastor Anselmo Silvestre, assumiu a igreja, conforme relata o seu filho, pastor Isaías Silvestre. E passou um período, pastor missionário Algot viaja. Aí fizeram um culto, certo? Eu não estava presente. A história que me relataram, que várias vezes, que nesse culto o pastor Mameli leu um texto da Bíblia que mostra que a minha presença vai contigo para descansar. Aí todo mundo achou aquele texto tão, né? E passou o período, ele ficou lá um período e depois chegou a notícia de que ele havia falecido. Quem recebeu essa história foi minha mãe, que recebeu através de um radiograma que veio para a nossa casa na Rua Glicema 98. E aí minha mãe recebeu aquilo e ficou perplexa com a notícia.
E aí, o que nós fizemos? O que ela falou? Oséias, você não vai na aula, não. Você espera, seu pai vai chegar e você dá ele a notícia. E o ônibus do Salgado Filho era um ônibus de manhã e alguns ônibus à tarde, porque era uma população pequena, 300 mil habitantes. E aí eu fiquei esperando meu pai. O horário do ônibus chegar no Salgado Filho era tantas horas da tarde. E ele ia em casa para trocar roupa para ir para o culto. E aí eu fiquei esperando ele. Quando ele desceu do ônibus, eu já contei para ele a história. Certo? Minha mãe falou, uai menino, o que foi? Pastor Alckmin faleceu. Que isso, menino? A mãe foi lá para Moeda, para o sítio do filho dele, que era o Frank. Ele tinha uma granja aqui no Moeda. E aí ela falou que o senhor esperar que ela venha trazer o Frank para poder relatar mais essa história. Não tinha comunicação. Eles moravam numa casa aqui, onde é o prédio, e aí meu pai desceu para cá. Desceram, e aí veio a história, né? Todo mundo ficou, como é que vai fazer, e um outro mundo, para ir para a Finlândia, para ir para a Escandinávia, via Belo Horizonte, numa época daquela, você já pensou, tudo Rio de Janeiro? E aí o sepultamento foi dias depois. Os companheiros do pastor Anselmo, que era este Orozimbo Tiburtino dos Santos, pastor Mamélio e Geraldo Salles, e que já estava em Caratinga, e reuniram e veio desenvolvendo o trabalho. Mas chegou numa condição de que precisava de oficializar essa direção da igreja. Quando reuniram e chamaram o pastor Anselmo e mostrou para ele a situação, o que precisava de fazer e tal coisa, aí falou, olha, vocês têm que escolher uma pessoa agora para poder manter. Falei, não, nós não podemos escolher outra pessoa no seu senhor. Ninguém conhece melhor essa história aqui, porque o pastor Anselmo começou aqui na fundação da igreja. Quando comprou o terreno, o pastor Anselmo era porteiro da igreja lá da rua Uberlândia 620, que era a antiga rua Contagem. E ele, não, o senhor conhece tudo aqui, que teve com o pastor Anselmo quando comprou o terreno, lá no edifício Moreira Salles, na Afonso Pena, que foram para procurar a Caixa Econômica para financiar a compra do terreno. O senhor conhece tudo e nós, o senhor mesmo. Aí o pastor Anselmo falou, olha, se você estiver comigo, nós vamos juntos. E aí escolheu a diretoria e escolheu o secretário, que era João Gomes Moreira, que era a pessoa de maior influência na igreja, que era um funcionário do Banco Moreira Salles. E João Gomes, que morava do lado da igreja do Parque Jardim, deu um suporte, junto com aqueles pastores que tinham essa história, né? Pastores não, cooperadores, não tinha pastor, não tinha nenhum pastor, né? E essa caminhada, ela foi com muita dificuldade, porque crédito da igreja, como é que faz? Abre crédito. Eram as pessoas, né? Os pastores, os dirigentes de igreja, os diáconos e a membresia, e maior parte funcionários da prefeitura e militares, né, que deram essa história para que nós estivéssemos hoje aqui com esse apogeu que é uma Assembleia de Deus, né? Sob a liderança do pastor Anselmo Silvestre, a igreja em Belo Horizonte continuou sua marcha de crescimento. O pastor Anselmo Silvestre tratou de investir no crescimento, no desenvolvimento e na formação de novos líderes, conforme relata o pastor Sebastião Evangelista da Cruz. Então, depois de 75, que eu passei a frequentar as escolas bíblicas. Aí, era uma beleza as escolas bíblicas, porque vinha pastores e obreiros de quase todo o estado de Minas Gerais, porque a convenção era a convenção dos ministros da Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. E vinha todo mundo. E era o mais lindo,
A gente não tinha lugar para hospedar, não. A gente tinha que arrumar hospedagem nos grupos e o resto era na igreja. Algumas congregações, não eram todas, porque naquela época nem todas as congregações tinham condições de receber. Mas os pastores e os obreiros vinham com uma alegria. A galeria lá do Templo Central, a gente enchia de colchão, onde era a sala da banda também. E ali nós ficávamos. Aquela alegria. Isso foi por muitos anos. Uma das marcas do ministério do pastor Anselmo Silvestre foi a expansão da igreja, não só em Belo Horizonte, mas como em todo o estado de Minas Gerais. De norte a sul, de leste a oeste, o evangelho foi pregado, anunciado a partir do empenho missionário da igreja que estava em Belo Horizonte, conforme atesta o nosso segundo vice-presidente, pastor Benedito Celso Cortes. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria pertencer à Assembleia de Deus e fazer parte nesses 94 anos da sua história. E eu posso resumir em uma palavra: Assembleia de Deus, uma igreja missionária, levando o Evangelho entre povos e nações. Eu tive o privilégio, na década de 80, chegar em Belo Horizonte para trabalhar com o pastor Anselmo Silvestre, no sudoeste de Minas Gerais. Experiência vasta. Era ainda um jovem e fui trabalhar então na região de Piuí, na cidade de Doresópolis. Naquela época, ou em todas as épocas da história da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, liderada pelo nosso ilustre pastor Anselmo Silvestre, todo o campo de Minas Gerais era um campo missionário. A contar que eu tive o privilégio de conhecer cidade na década de 80 que não existia crentes do Evangelho. Então, de comum acordo com a diretoria em Belo Horizonte, nós viemos de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, quando nós trabalhávamos com então o pastor José Braga da Silva. E esse período de muitos anos, dentro dessa liderança sadia, gerando obreiros, multiplicando os missionários, a história da Assembleia de Deus se confunde. Porque nos lugares mais difíceis, como no norte de Minas, que eu trabalhei também, tinha tudo para não dar certo a Assembleia de Deus. Não tinha recurso, não tinha obreiros, não tinha casa, às vezes, para chegar e um obreiro morar e estar nela. Mas Deus cuidava de nós de uma forma gloriosa. Sem carro, muitas das vezes eu tive o privilégio de andar 50 quilômetros de a pé. Parece que hoje é um exagero e alguém até chega a duvidar de tal coisa. Mas eu tive a graça de Deus, essa oportunidade tão linda de servir a Deus nesse ministério, sendo apoiado nas aplicações, evangelismo de todas as formas, cruzada, de casa em casa, levando-se o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Assembleia de Deus em Minas Gerais, Belo Horizonte, é um exemplo para todo mundo e Brasil. Hoje, na liderança do nosso ilustríssimo senhor, pastor Simoni L. de Moraes, presidente da nossa convenção e presidente do nosso ministério, essa diretoria tem se dedicado, cuidado das almas, pensado-se no reino de Deus, junto ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Paulo, e todos os demais diretores. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e seja abençoado. Vamos salmodiar, vamos nos alegrar no Deus que tem cuidado dessa igreja por esses 94 anos. Hoje, 17 de março de 2021, a Assembleia de Deus Ministério Belo Horizonte completa seus 94 anos e segue cumprindo a sua missão
de evangelização, treinamento e formação de novos líderes e investimento na ação social, conforme propõe o nosso primeiro vice-presidente, pastor Paulo César Pereira. Eu quero cumprimentar a toda a membresia, diretoria, presidência da Igreja Assembleia de Deus Ministério em Belo Horizonte. Nessa oportunidade, eu quero parabenizar a todos pelos 94 anos de vida desta igreja. Eu estou há 26 anos, eu faço parte deste ministério, desta igreja, e tenho visto grandes transformações para melhor em nossa igreja. Entre elas, um belo de um projeto, um audacioso projeto de emancipação, um trabalho muito arrojado de regionalização, onde tem tornado o nosso campo eficiente, um campo que tem proporcionado muitas oportunidades, e nós podemos dizer que hoje nós contamos aí com aproximadamente 3.000 diáconos e ministros, e é um belo quadro, que este quadro capacitado, bem preparado, ele consegue fazer muito por nossa instituição. Eu não posso deixar de mencionar aqui alguns pontos que têm norteado também a nossa instituição no dia a dia. É uma instituição que ela preza pelo crescimento, pelo aprimoramento espiritual. Temos aqui as práticas, não só na nossa matriz, mas também nas nossas regionais, de levar até a nossa membresia e aqueles que nos visitam o ensino genuíno da poderosa Palavra de Deus. É isso que nos traz alegria, nos traz gozo na alma, que podemos ver os marcos, as raízes, os pilares, os fundamentos da nossa igreja que tem sido preservado. E também uma visão consocial da igreja. Temos aí as fundações, associações, temos uma atividade intensa que, além de levarmos o Evangelho, é um Evangelho holístico, onde se preocupa com a alma, com o corpo e com o espírito. E também nós vemos uma grande preocupação que sempre teve com a formação e capacitação de obreiro. Nós contamos com as nossas escolas, contamos com uma gama de professores muito grande que tem se aplicado na formação desses obreiros. E o que nós vemos pelo futuro é um futuro promissor, porque nós sabemos que esta igreja, que iniciou há 94 anos atrás, nada tem impedido o seu crescimento. Ela tem passado por reveses, por dificuldades, mas Deus tem dado vitória em tudo. Os homens que Deus tem levantado, que tem colocado na frente dessa instituição, eles têm recebido a inspiração e a vocação necessária para trazer essa instituição até aqui. Nós vemos como o futuro dessa igreja é um foco, é o esforço em direção à evangelização. Buscar as almas perdidas, aqueles que estão parados, e também não esquecer que nós temos que fazer discípulos, investir na capacitação dessa nova geração que está chegando, aprimorando os que estão aí. Então, e automaticamente, se nós temos capacitação, se nós temos missões, nós temos que investir também na construção de novos templos para poder acomodar este povo. Louvamos a Deus por essa geração que está chegando, uma geração que nós temos a confiança em Deus primeiro e no trabalho que foi feito com essa geração, que eles têm condições de colocar o ombro debaixo dessa obra e levar até o arrebatamento da igreja, até o dia que Jesus vier buscar o seu povo. Que Deus abençoe a todos, vocês todos estão de parabéns por esses 94 anos de vida da igreja. E nós cremos que Deus está conosco, e Ele estando conosco basta. E o futuro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte, estará sempre assegurada
fundamentada e firmada em Cristo, que é a rocha, é a pedra angular, é a pedra de esquina. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. Em pleno século XXI, a Assembleia de Deus Ministério Belo Horizonte segue a sua marcha de crescimento, sob o desafio de continuar pregando o Evangelho à nova geração. É o que afirma o nosso presidente, pastor Simoni Hélio de Moraes. Queridos irmãos, é um prazer estar com vocês nesta data em que estamos comemorando os 94 anos da Assembleia de Deus Ministério Belo Horizonte. Nesses 94 anos, eu tenho o prazer de participar da mesma, como membro desde 1966. Já vão 55 anos de membro desta querida igreja. Portanto, eu tenho uma lembrança viva de fatos que aconteceram na época da nossa vinda para a Assembleia de Deus. A igreja autêntica, evangelizadora, um tanto mais conservadora, mas com muita autoridade espiritual. Queridos irmãos, os novos crentes não mediam esforços para viajar quilômetros e quilômetros para dar assistência às famílias que iam agregando a fé. Bem como aqui na capital, através dos fundadores, nossos missionários e dos nossos pastores que foram ombrando a responsabilidade, a qual ficou com o nosso querido pastor Anselmo Silvestre, que com muita sabedoria soube conduzir a igreja do seu início até algumas décadas recentes. Assim sendo, a Assembleia de Deus teve um crescimento maravilhoso. No início, ela foi alvo de críticas, de zombarias até, mas persistente no trabalho de pregar o Evangelho completo com a salvação, cura divina e batismo no Espírito Santo, veio crescer a Igreja do Senhor. Hoje somos quase 50 mil membros aqui em nosso ministério. Nós temos milhares de cooperadores com quase 500 igrejas vinculadas a este ministério. É um trabalho lindo, porém, eu costumo tomar para mim as palavras que Paulo dissera: uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Eu não estou falando de adversário como pessoas humanas, mas como as estratégias de Satanás para o ataque à obra nos dias atuais. Mas contando com aquela mesma fé do início, com aquele mesmo zelo de 50 anos atrás, daqueles que comigo estão, nós vamos enfrentar esses inimigos, crendo que o nosso Senhor Jesus é maior. E nós estamos hoje, a Assembleia de Deus, não só no Brasil, mas no mundo, como toda a sociedade, vivendo dias diferentes, vivendo caminhos que por outro tempo nunca passamos antes. Esta pandemia que atordoa o universo e a ciência médica procurando uma explicação e não consegue, mas a igreja, não obstante tanta dificuldade, tantas perdas de irmãos queridos, pastores que eram verdadeiras colunas, foram ceifados, mas a igreja continua realizando o seu trabalho. Lógico, obedecendo os protocolos, os decretos que são expedidos por cada município, mas a igreja continua fazendo o seu trabalho. Para exemplo disso, nós batizamos no semestre passado quase 400 pessoas e neste agora, no batismo passado do mês de fevereiro, nós batizamos também 380 e poucos candidatos. Assim sendo, a igreja, não obstante a crise, ela continua alcançando o seu objetivo, que é ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe aqueles que souberam trazer a igreja e a sua história e a sua mensagem até aqui. E que Deus levante homens e mulheres prontos e dispostos a pagar o preço para continuar levando esta mensagem até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Parabéns, assembleanos de Belo Horizonte. Parabéns, Belo Horizonte, pela Assembleia de Deus nos seus 94 anos. A todos os assembleanos, os nossos parabéns pelos 94 anos de história dessa igreja que marcou Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo.